Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a bicicleta. Você sabia que 19 de agosto é comemorado o Dia Nacional do Ciclista? Ciclista é a pessoa que anda de bicicleta. Por que será que foi criada essa data? Aqui no Brasil, muitos anos atrás, aconteceu um grave acidente que tirou a vida de um ciclista. A partir daí, criaram essa data para homenagear esse ciclista que perdeu a vida e também para criar uma maneira de conscientização, de respeito entre os carros, entre os veículos e os ciclistas. Todos devem conviver no mesmo trânsito e todo mundo deve respeitar o espaço do ciclista, assim como o ciclista também deve respeitar o espaço dos veículos. Você sabia que quando a pessoa está andando de bicicleta no trânsito, ela deve respeitar as mesmas regras de um veículo? Então, se o farol fechar, ficar vermelho, ele tem que aguardar para passar, ele não pode passar. Então, ele tem que respeitar todas as regras de trânsito como se fosse um veículo. Então, essa data foi criada para conscientizar as pessoas. Muito legal, né? Assim como várias invenções ao longo da história, a bicicleta ela começou a ser inventada a partir da necessidade. Por quê? A partir de desastres naturais e de condições climáticas adversas, como por exemplo os vulcões que entravam em erupções e destruíam várias cidades, várias regiões, nessa época, lá em torno de 1800, 1810, o transporte era basicamente feito com os animais. E aí as pessoas começaram a perceber que não dava para depender única e exclusivamente dos animais para transportar as coisas, por exemplo. Então, dizem que a bicicleta ela começou a surgir dessa necessidade. Então, mais ou menos em 1817, um alemão criou o que foi chamado depois de máquina de correr ou cavalo de pau. Literalmente, porque era feito de madeira, uma madeira pesada, tinha um assento lá macio, um estofado, e não tinha os pedais, como a gente tem na bicicleta hoje. Os pedais são aquelas partes da bicicleta que você encaixa o pé e você faz girar a roda. Nessa época não tinha nada disso. Então, inicialmente, esse primeiro modelo não era chamado de bicicleta, não dava para esperar muita coisa, né? Porque ele era bem pesado, não tinha os pedais. Então, como que você se movimentava? Você sentava em cima dela, mas você tinha que pôr os pés no chão. Que nem aquele desenho dos Flintstones que põe o pé no chão. Então, o primeiro modelo de bicicleta dizem que surgiu daí. Os registros da história dizem que quem conseguiu o primeiro registro de patente autorizando o uso de engrenagens entre duas rodas foram os franceses. E como o velocípede tinha essa grande diferença da roda da frente ser bem maior, a questão da segurança começou a ser um problema, porque as quedas eram inevitáveis e eram quedas feias, porque era bem alto. E aí um inglês surgiu com um modelo que ele chamou de modelo seguro de bicicleta. Então ele tornou as rodas mais proporcionais, ficaram mais ou menos da mesma altura, com outras evoluções que chegaram para a época, os pedais, os aros, as engrenagens, e aí surgiu o primeiro modelo de bicicleta que é mais parecido com o que a gente conhece hoje. Então por isso que os ingleses dizem que foram eles que inventaram a bicicleta. E dentre essas evoluções que foram chegando com esse novo modelo de bicicleta, sem dúvida foi com John Dunlop, da roda com pneus. E aí a bicicleta foi ganhando o mundo, foi sendo produzida em massa e foi conquistando mulheres e crianças que naquela época não tinham tanto espaço assim na sociedade. Uma ativista americana dizia nessa época que a bicicleta fez pela emancipação das mulheres muito mais do que qualquer outra coisa. E passeios e movimentos históricos em nome da emancipação da mulher, através de passeios de bicicleta, que alguns inclusive chocaram o mundo na época, porque uma delas saiu para passear de bicicleta a favor do voto das mulheres
pela primeira vez usando calças, numa época que mulheres não usavam calças, somente saias e vestidos. Então veja como a história da bicicleta é surpreendente. Ela traz aí a evolução do homem, a evolução da mulher na história e como ela foi importante para a conquista de direitos feministas. Muito legal, né? Assim, o aumento da produção de carros criou-se um problema, porque as bicicletas passaram a disputar espaço com um número muito maior de carros. Vários acidentes, pessoas morreram através de acidentes de bicicleta e veículos. E aí os países começaram ao longo dos anos, começaram a pensar em estratégias para proteger os ciclistas. Na Holanda, por exemplo, que é considerada a capital da bicicleta, foi, acho que, o primeiro país que começou a pensar com mais cuidado na questão do ciclista e a criar ciclovias e uma estrutura com mais segurança para as pessoas pedalarem. No Brasil, isso demorou bastante para acontecer, mais ou menos em 2015, que começaram as primeiras ciclovias mesmo a serem construídas, mas é algo ainda muito deficiente. O número de acidentes ainda é bem grande. Eu acho que precisa de uma grande conscientização de respeito mútuo entre os veículos e os ciclistas e também criar uma estrutura de ciclovia melhor estruturada. Então a gente está caminhando ainda, né, bem devagar nesse aspecto, mas a gente espera que isso logo melhore, porque a bicicleta cada vez mais está ganhando aí o espaço na vida das pessoas. Com essa pandemia, as pesquisas mostraram que houve um aumento muito grande por procura e pela compra de bicicleta, porque foi uma forma das pessoas conseguirem praticar uma atividade física sem se aglomerarem, sem colocar em risco por questão da pandemia, e ao mesmo tempo manter a saúde ativa através de um exercício físico. Então a gente espera que essa estrutura melhore cada vez mais para o ciclista ter mais segurança para pedalar. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo contando um pouquinho da história da bicicleta. Nos próximos vídeos a gente vai ver um pouquinho aí a história do ciclismo nas Olimpíadas, como que se tornou um esporte, quais são as modalidades, tem vários tipos diferentes. E aí a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre os diferentes tipos de provas e modalidades de ciclismo. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da história da bicicleta e até o próximo vídeo. Beijo!